Fala minha gente. Como o vídeo desse personagem não envelheceu muito bem, decidi reformular para melhor porque merece. Então sem mais espera, vamos ver os feitos do Homem de Ferro de forma mais completa, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Tony Stark, filho adotivo dos milionários Howard e Maria Stark, teve desde cedo uma mente brilhante para a ciência. Formou-se no MIT aos 15 anos com dupla graduação em Física e Engenharia, e estudou em Cambridge. Aos 20, herdou as indústrias Stark após o falecimento dos pais em um acidente de carro, e transformou a empresa de fornecedora de munições em líder em tecnologia no geral, enquanto levava uma vida vazia e hedonista. Durante uma demonstração militar na Ásia, Tony foi ferido por estilhaços de um explosivo e sequestrado por extremistas. Obrigado a construir uma arma, usou o tempo para criar uma armadura e um dispositivo que o mantivesse vivo, com a ajuda do físico Roy Insen, que se sacrificou para garantir sua fuga. Após ser resgatado, Stark aprimorou seu traje, e transformado pela experiência, decidiu usar sua tecnologia para um bem maior. Assim nasceu o Homem de Ferro, simplesmente um dos heróis mais marcantes e carismáticos dos quadrinhos. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Só um lembrete antes, é que embora tenha tido sim períodos onde teve alguns poderes, a maior parte da história de publicação do personagem o retrata como um ser humano comum, mas bem condicionado e com uma inteligência imensa, então seus feitos, com exceção do intelecto, são poderes dados pelas suas armaduras. E falando nelas, como ele realizou coisas extraordinárias com vários trajes diferentes, vou citar seus feitos de forma geral, e não por cada armadura que usou. Começando pelo básico, vamos ver sua força. Embora o modelo da armadura usada influencie muito no quão forte vai ser, o Homem de Ferro apresenta um nível bom e bem consistente de força física. Mesmo antigamente o Tony já era capaz de partir uma pequena ilha artificial ao meio ao atravessá-la, e também já puxou 5 navios de guerra, sendo que essas coisas podem pesar até 50.000 toneladas. Já em lidar com super seres, o Stark bateu de frente com o Namor, destruiu um adversário que estava sendo um problema para esse mesmo personagem embaixo d'água, e também segurou um dos braços do Ares para impedir ele de peitar o Hulk, enquanto foi ajudado pelo Namor. O Homem de Ferro ainda tem seus desentendimentos com o Gigante Esmeralda, geralmente ajudando a conter o Hulk. Mais uma vez, num ataque surpresa, o Tony foi capaz de nocautear o Banner ao acertá-lo enquanto voava em alta velocidade. Isso aqui é extremo, mas vamos lembrar que o Verdão não estava no seu auge de poder e o bilionário tinha o elemento surpresa. Agora como feitos maiores, depois de ser derrubado pelo próprio Sentinela, o Homem de Ferro revida e mete um murro na cara do Robert. Isso pareceu atordoar leve e brevemente o Herói Dourado, que devolveu o ataque e até criou ondas de choque ao acertar o Tony, o que também mostra a resistência do herói. E por último, o Stark salvou civis presos em uma esfera onde o ar iria acabar, sendo que a composição da esfera era 32% vibrânio, 26% adamantio e 41% ferro. Nisso, ele pegou meio quilômetro de distância e voou a todo vapor em direção da esfera, e bateu nela com tanta força que criou ondas de choque, e conseguiu salvar as pessoas ao abrir um pequeno buraco onde o ar podia passar. Claro, isso é um feito bem extremo e o personagem não só danificou a armadura, como também teve 17 ossos fraturados e um pulmão perfurado, e precisou ficar hospitalizado, mas isso não anula a façanha dele de ser um dos poucos seres que já danificaram o adamantio em algum grau. Na durabilidade, o nível permanece ótimo. É mera formalidade lembrar que os trajes protegem o Tony de armamento convencional, tanto que quando um pequeno exército atirou nele com mísseis, tanques e munição de grosso calibre, a armadura não pareceu nem arranhar. Nem as várias flechas especiais do Gavião Arqueiro tiveram efeito, sendo que tinham a capacidade de emitir laser, eletricidade, som e gás, e até nanomateriais não podem penetrar a blindagem. Já contra super seres, o Homem de Ferro tancou golpes do Hércules, e nos seus desentendimentos com o Thor, o Stark provou mais de uma vez tancar as marteladas do filho de Odin, que não causam danos realmente significativos, pelo menos não instantaneamente. Uma vez, o Homem Absorvente assumiu as propriedades do escudo do Capitão América, e deu 2 murros no Tony, que deixaram ele bem atordoado e danificou alguns circuitos, mas a armadura não foi destruída. Durante um desentendimento com o Sentinela, o bilionário aguentou uns bons golpes do Robert. O traje não ficou inutilizado, mas também não foi uma experiência tranquila. E uma situação que precisa ser mencionada foi um ataque Skrull contra os Illuminati, que fez o Tony teletransportar seus companheiros enquanto alimentava a energia de pelo menos 3 usinas nucleares ali perto, para explodirem e levar os alienígenas juntos. Quando os heróis estavam longe, o Stark ativou o comando e as usinas foram pelos ares, criando uma explosão imensa, e quando eles foram checar o Homem de Ferro, sua armadura tinha mais danos superficiais. Claro, o herói pode ter usado campos de energia para se proteger no último instante, mas isso não deixa de ser bem relevante. Na velocidade, as coisas continuam potentes. No tempo de reação, seus trajes lhe dão uma boa agilidade, tanto que ele mesmo já afirmou que seus movimentos eram na casa dos milissegundos, tendo pego uma bala de um canhão eletromagnético enquanto submerso, além de já ter contra-atacado o Mercúrio quando o velocista se movia, e também evitou os raios do Gladiador. Tony já conseguiu bloquear um ataque assim que vestiu completamente a armadura, o que foi questão de segundos, e provou que pode evitar as investidas do Homem-Aranha. Agora na velocidade de voo, o Stark já surpreendeu o Sentinela, que é absurdamente rápido, e é algo até que normal seus trajes atingirem velocidades pelo menos algumas vezes mais rápidas que o som.
E um feito que com certeza precisa de menção, foi quando o Homem de Ferro estava resgatando um personagem no espaço, e foi se formando um buraco negro na sua localização. Essa singularidade é conhecida por consumir qualquer coisa que se aproxime, até mesmo luz, só que mesmo estando bastante perto do buraco, o Tony conseguiu voar para longe e sair vivo. Claro, é uma situação bem extrema até para ele, mas mostra como o herói pode ser rápido. Indo para um tópico interessante, vamos nos aprofundar nos seus poderes únicos. Verdade seja dita, muitas armaduras do personagem mostraram capacidades específicas, e teoricamente, elas podem fazer quase qualquer coisa que o Tony projete para ser feito, mas ao longo dos anos, ele mostrou um conjunto de recursos que se provou consistente. O primeiro deles é seus disparos de energia através dos repulsores, que geralmente emitem o que parece ser plasma já que tem calor e força de impacto, e já foi registrado que um disparo concentrado chegava a quase 10.000 graus Celsius. Com seus repulsores, o Stark conseguiu dar uma dor de cabeça pro surfista prateado, lançou o Thor para longe dele, aparentemente causou um desconforto considerável no rosto do Hulk, e manteve o próprio Sentinela brevemente afastado. E a tecnologia dos seus trajes é avançada ao nível que ele conseguiu dar danos na Capitã Marvel com seus disparos de energia, mesmo com ela tentando absorver eles, pois fez um ajuste na manopla. Tony também criou escudos de energia ao longo dos anos para se proteger de danos maiores, tendo bloqueado um ataque de energia do Loki, conteve um golpe do Hulk sob um campo de baixa potência, evitou danos maiores de um disparo do Ultron, e se protegeu de um ataque massivo do Magnum durante um dos surtos do Simon. Suas armaduras ainda mostraram recursos sônicos, emitindo um som que causou desconforto no Magnum e no Hércules, ao mesmo tempo que paralisava inimigos que usavam armaduras tecnológicas, soou uma frequência específica que derrubou o Garra Sônica, sendo que o vilão é feito de energia sonora, e também pode emitir contrafrequências para anular armas baseadas em som. Além disso, o Homem de Ferro mostrou a geração e controle de magnetismo, tendo desviado o arremesso do martelo do Thor, impediu o Mercúrio de correr ao criar um campo magnético ao seu redor, e fez um campo de atração durante uma luta que atraiu armas, objetos metálicos pequenos e até o próprio Wolverine. O personagem ainda demonstrou a consistente capacidade de absorção energética, absorvendo a forma de luz da Espectro e redirecionando para atingir o Deus do Trovão, consumiu a energia de um robô com o poder do Thor que tentou eletrocutá-lo, e redirecionou um disparo do surfista prateado, que resultou em um nocaute mútuo. Tony ainda absorveu a maior parte dos raios do filho de Odin e usou para ficar temporariamente mais forte, tendo vantagem contra ele numa luta, e também aproveitou a energia dos satélites de Júpiter para poder quebrar os escudos do Magneto durante uma luta. E alguns recursos que achei interessante mencionar, é o Stark já ter emitido nanopartículas que podem desligar a função pulmonar de alguém, seus sistemas terem executado 105 tentativas de hackeamento em 0,7 de segundo, e emitiu um pulso eletromagnético que desligou a energia da base do Quarteto Fantástico. O Homem de Ferro também não é afetado por esse mesmo pulso de energia, então não tem sua armadura desligada, tem escudos para telepatia e blindagem para gente com poderes como o Magneto, o sistema de defesa dos seus trajes raramente torna possível que sejam controlados, e seus leitores analisam o estilo de luta dos seus adversários para contra-atacar. Tony também mostrou que pode ficar invisível, e geralmente tem uma infinidade de sensores que fazem a análise do ambiente e seres vivos, como radar, sensores acústicos, térmicos, sismológicos, magnéticos e por aí vai. Na inteligência, aqui ele brilha. Desde o começo da sua representação, Tony Stark é um dos seres humanos mais geniais da ficção, e possui um conhecimento imenso nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física, engenharia, eletrônica, mecânica, química, biologia, ciência da computação e por aí vai. Entre seus feitos, além de criar seus trajes, que são extremamente avançados, ele prendeu o raio negro num campo que neutralizava sua voz destrutiva, inventou transistores que aumentam a eficiência de qualquer dispositivo em 1000 vezes, inventou armas que quando atingem seus alvos, os teletransportam para a zona negativa, e criou uma armadura que lhe permite voltar no tempo. Tony ainda projetou sentinelas feitos de adamantio, criou seu próprio elemento na tabela periódica, o Starkium, inventou um campo de contenção que prendia o Thor, o Visão e a Feiticeira Escarlate, que possuem poderes imensos e muito diferentes, e construiu um traje que foi capaz de fragmentar a Força Fênix, simplesmente uma das entidades mais fortes do universo Marvel. Stark também inventou um dispositivo que drenava poderes de super seres no geral, que foi roubado e usado em alguns heróis, e um deles foi o próprio Sentinela, que ficou sem poderes depois que foi exposto. Ele também hackeou o relógio, um sistema que transmitia informações para auxiliar o Sentinela, e esse sistema tinha sido projetado pelo Senhor Fantástico. O bilionário é tão cabuloso com computação que uma vez, o Professor Hulk, Fera, Reed Richards e Amadeus Cho demoraram 3 dias para conseguirem passar pela criptografia de dados criada pelo Tony. Agora, como façanhas ainda maiores, ele projetou uma instalação de contenção para uma espécie de geyser que podia emitir energia de outra dimensão, e um supercomputador movido a energia solar que podia cuidar de 8 quarteirões da cidade de Nova York, controlando tudo dentro daquela área, conseguia realizar 19 bilhões de simulações de dinâmica molecular ao mesmo tempo, e ainda transmitia 3 gigabytes por segundo de internet. E provavelmente como sua invenção mais perigosa, o Stark criou o Martelo do Sol, uma construção que aproveita a energia gerada por uma estrela para ser canalizada como arma.
Pra gente ter uma noção do quão perigosa é essa coisa, estando apenas 2% completo, o Martelo do Sol conseguiu destruir uma grande frota de naves alienígenas com um único disparo, danificando a Lua no processo e só não ferrando a Terra porque um escudo foi colocado em volta do nosso planeta. No combate, dá pra se surpreender. Claro, o Homem de Ferro não é um dos maiores lutadores do seu universo e não é conhecido pelas suas habilidades na hora da porrada, mas ele ainda é bem competente. Sabendo que não pode ser dependente da sua armadura, Tony teve treinamento real em combate ao longo dos anos e entre seus instrutores estão, nas suas palavras, grandes nomes como Capitão América, Viúva Negra, Shang-Chi, Pantera Negra e até o Hulk. Sem seu traje, na porrada franca, ele já derrotou pelo menos 4 Skrulls, e também nocauteou gladiadores alienígenas sem passar sufoco. Na verdade pareceu uma tarefa fácil, então o cara sabe o que fazer. Nas fraquezas, vamos analisar. O Stark tem as limitações de um ser humano comum, ele até já teve alguns poderes mas por curtos períodos de tempo e eram coisas básicas, então para peitar super seres de forma prática, é preciso suas armaduras. No passado, o Tony também teve sérios problemas com bebida, mas isso foi sendo tratado e atualmente não é uma dor de cabeça como antes. Ainda no seu psicológico, o bilionário tem uma certa dose constante de arrogância, mas isso já teve uma fase onde era um problema maior e hoje em dia é bem mais gerenciável. Porém, em períodos como a Primeira Guerra Civil e no seu tempo como Homem de Ferro Superior, o personagem foi retratado de maneira que, quando passa por momentos onde tem uma grande subida de poder e influência além do seu cotidiano, ou se sua moral é comprometida, ele pode se tornar autoritário e demonstrar um complexo de Deus, buscando ativamente ter controle sobre o ambiente e pessoas ao seu redor sem muitas considerações que normalmente tem, mesmo acreditando que é o certo a se fazer. Contudo, essa oscilação moral também não é exatamente uma constante nem algo que busca ser retratado como essência do personagem. Enfim pessoal, é isso, vimos o quão completo é o Homem de Ferro. O cara é um sinônimo de versatilidade, inteligência e eficiência, e mesmo que já tenha tido momentos maiores de protagonismo, Anthony Stark sempre será um herói visionário, que graças ao seu intelecto afiado e intenções reais de tornar o mundo um lugar melhor, se tornou um dos personagens mais memoráveis, interessantes e humanos que os quadrinhos têm a oferecer. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!